Boa noite, irmãos. Acho que se colocasse um oxímetro aqui no meu dedo, vocês veriam minhas batimentos a mais de 100. Mas como eu falei na mensagem passada, que tudo aquilo que viesse à nossa mão, nós faríamos conforme as nossas forças. Só que às vezes a minha força só vai até aqui, tá, irmãos? Se eu não chegar até onde vocês, esperavam uma mensagem melhor, é até onde as minhas forças alcançam. Né? Assim, assentado como nós estamos, vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 19 até o 23. Não sei se o irmão vai colocar aqui, mas então eu vou começar a ler a partir da minha versão. Amém? Amém. Então diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu vou iniciar falando que aquelas leis de Moisés, que nós falamos que é a lei mosaica. Irmãos, a lei de Moisés é a lei de Deus. Era de Moisés, mas era dada por Deus, porque as tábuas da lei, a qual ele preencheu com todos aqueles itens: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. Todas essas coisas eram instruções de Deus para nós, através de Moisés. Então, apesar da lei de Moisés ser explanada por ele, ela vinha de Deus para aquelas pessoas. E nós usamos ela também até hoje. Então, não significa que não seja da parte de Deus para nós. Sim, é da parte de Deus. E quando nós lemos aqui sobre as obras da carne, nós percebemos que as obras da carne são muito mais do que as obras do Espírito. É muito mais fácil a gente errar do que acertar, né? E nós vemos que, através desses mandamentos de Deus, através de Moisés para nós prejudicamos mais aos outros do que a nós mesmos. Nós vemos também em algumas coisas, nós prejudicando a nós mesmos. Mas, dentro de todas essas obras da carne, nós prejudicamos mais aos outros do que a nós mesmos. E aí, quando nós chegamos lá no fruto do Espírito, nós podemos imaginar o quê? Uma árvore, onde, saindo dessa árvore, o fruto, e dessa árvore nós alimentamos quem? O outro, não a nós mesmos. E nós entendemos também, irmãos, que não é os frutos, no plural, é o fruto. Não pode uma mangueira comer da própria manga. As mangas que ela oferece é para os outros, não é para ela mesma. E é para isso que nós estamos aqui na terra. O fruto do Espírito, nós vamos falar um pouquinho dele agora, para que nós possamos entender um pouquinho do que significa cada item desse. E primeiro nós vamos falar sobre o quê? Sobre o amor. Aí eu pergunto para os irmãos: o que é que vocês acham? Me levante a mão agora, dinamicamente falando. Quem acha mais fácil gostar? Levante a mão. Pode levantar, gente, não fica com vergonha não. Só o Lucas que acha que gostar é mais fácil? A Joyce e a Gil também acham que gostar é mais fácil. Quem acha que amar é mais fácil? Levante a mão. Gente, é para participar. Só tem eu olhando para vocês agora. Irmãos, sabe por que amar é mais fácil do que gostar? Porque gostar você tem que sentir. Tem que haver alguma química com você e alguém.
Amar não. Por que um visitante que entra aqui, que você nunca viu na vida, você tem condições de falar para ele que Jesus te ama e eu também, sem que você nunca tenha visto ele antes? Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Você pode não gostar de alguém. Por exemplo, se a irmã Lúcia não gostar de mim, mas eu chegar para ela e falar que eu estou passando por alguma dificuldade, estou precisando, ela fizer alguma coisa por mim, ela me amou. Porque amar não é gostar. Amar é uma ação, amar é verbo. Então é mais fácil amar, porque você pode fazer algo até por quem você não conhece, até alguém que você conhece, mas você não gosta, não vai com a cara. Então, para começar, nós estamos entendendo primeiro o que é amor e o que é gostar, porque tem muita gente que fala sobre amor e não sabe nem qual é a diferença de uma coisa para outra. Então, esse é o amor, tá, irmãos? Aí depende de vocês. Para mim é mais fácil amar do que gostar. Porque se a pessoa fizer alguma coisa que eu não gosto muito, e assim, a gente não se entender muito bem, eu com certeza, na tranquilidade, se ela precisar de mim, eu estou em condições de fazer algo por ela. Agora, se o gostar para mim se torna mais difícil, então, em relação a isso. O gozo nada mais é do que alegria, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe. Em algumas versões vem escrito alegria. A paz. Na paz nós podemos afirmar que é o contrário de guerra, e é o espírito de facção. Porque tem algumas passagens que falam também sobre o espírito de facção, que é quando você joga uma pessoa contra a outra, sem a outra saber, aí depois você vai lá e também tenta envenenar essa pessoa contra aquela outra. É igual o que o inimigo faz, fala no ouvido e fala no outro, quando vê os dois estão brigando, quando ele consegue o que ele quer, ele mete o pé. Isso é espírito de facção, né? E lá em Romanos 12, 18, diz o seguinte, que quando depender de vós, tenhais paz com todos. Quando depender de você. Se você está num ambiente onde outra pessoa quer confusão, mas você não quer, com certeza a briga vai estar instaurada. Porque ela vai brigar. Agora, se depender de você, para que essa paz aconteça, é isso que a palavra quer que nós façamos. Se depender de vós, tenhais paz com todos. Longanimidade. Eu achava que longanimidade era você viver por muito tempo, quando na verdade não é. Isso seria longevidade, né? Longanimidade, ela quer dizer paciência extrema, de suportar as ofensas ou os próprios sofrimentos. Então, isso é longanimidade. É você demorar para perder a paciência. Você vai levando. Tá certo que a gente nunca vai ter a mesma paciência que Deus tem. Mas a gente precisa cultivar a longanimidade, que quer dizer a paciência extrema. Na benignidade, nós entendemos que está ligado ao caráter de uma pessoa que não representa perigo. É a benignidade. Alguém que você pode estar sempre ao lado dela, ou falando o que você precisar para ela, porque ela te transmite uma paz, ela te transmite uma pessoa de caráter, que você pensa assim, aí alguém fala assim, poxa, você contou isso para fulano, e às vezes até você falou na inocência, mas é uma pessoa, a pessoa que ouviu é uma pessoa benigna. Então, é uma pessoa que ela não representa perigo, caso você tenha confiado a ela alguma coisa importante. Não se pode confundir também a benignidade com a bondade, embora ambas se pareçam. A bondade é a disposição natural de sempre fazer o bem e nunca o mal. Então, a frase mesmo já é autoexplicativa. A bondade é a disposição natural de você sempre fazer o bem e nunca o mal. A fé. Irmãos, ao contrário de que muitas pessoas pensam que fé é só você transportar montanhas, é só você pedir e acontecer. Não é isso, gente. Como eu falei na última mensagem, a fé, ela é o estilo de vida, não é um acessório que você pega quando as coisas vão mal. É um estilo de vida, é como você vive o seu dia a dia, é como você enfrenta as suas lutas, é como você passa pelas adversidades. Tem a ver com confiar, né? Tem a ver com que você não sabe o que vai acontecer, como que vão fazer, a forma que Deus vai usar. A confiança, a fé, ela tem a ver com o final e não com o trajeto. Isso é fé. Na mansidão, a gente vê uma pessoa calma, sem agitação, aquela pessoa branda,
que resolve as coisas tudo na paz, tudo na tranquilidade. Naquele texto bíblico, Provérbios 15, versículo 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você for resolver algum problema, você já vai com ira, o que você acha que aquilo vai acontecer? É como se fosse a cabecinha de um fósforo que se passa numa pólvora e encosta uma fagulha, quando você vê a fogueira está armada. Mas se você vai resolver alguma coisa e você já vai na tranquilidade, na mansidão, o outro está irado, você já consegue quebrar aquela pessoa. E aí você consegue desviar aquele momento que seria de ira. A temperança. A temperança ela tem a ver com equilíbrio sem exageros. O nome já diz que ela vem de tempero. Nada de mais e nem de menos. Se você faz um suco sem açúcar, fica ruim. Se você botar um suco com açúcar demais, fica ruim também. Então, tudo tem que ser na dosagem. Se você está num ambiente onde estão falando coisas que você não deveria estar participando e você está participando, você acha que a grande nuvem de testemunhas não está olhando o que você está fazendo? Está vendo. E às vezes elas estão falando coisas que, vamos falar um pouco mais aberto, falando coisas obscenas. E você se pega participando daquilo. Depois, na primeira oportunidade que aquela pessoa tem de avaliar você como cristão, ela vai falar que você estava participando de conversas desse tipo. E tem coisas que a gente não deve fazer, irmãos. A gente deve se manter no tempero. É rir, vamos rir, mas não rir demais. É chorar, mas não chorar demais. É brincar, mas não brincar demais. É sempre dentro do nível do equilíbrio. Eu não sei se vocês repararam, mas enquanto a gente estava lendo, se o Christopher colocar o texto aqui, vocês vão perceber que nós não encontramos a palavra domínio próprio. Vocês perceberam isso? Ninguém percebeu, né? Hã? Mas não está escrito. Se você ler, não está escrito. Mas o interessante é que o domínio próprio, nós sabemos que é um fruto, é um item, na verdade. Não é um fruto, é um item é um item do fruto do Espírito. E, na verdade, ele é o mais importante. Embora ele não esteja citado nesse texto. Eu pesquisei em vários textos da Bíblia que falavam sobre o fruto do Espírito Nenhum deles eu encontrei a palavra domínio próprio, mas nós sabemos, irmãos, que se nós tivermos o domínio próprio, nós vamos conseguir amar quando a gente não gosta, a gente vai conseguir estar alegre quando a gente está com vontade de chorar, a gente vai conseguir ter paz quando a nossa vontade é voar no pescoço de um, a gente vai conseguir ter mais paciência quando a gente já perdeu a última gota. Quando a gente tiver o domínio próprio, a gente vai conseguir ter um caráter de uma pessoa que não representa perigo. A gente vai conseguir ter aquela disposição natural de fazer o bem, embora assim, agora é minha vez. Agora é minha vez de me vingar. Gente, isso acontece com a gente todos os dias. Aí quando você diz isso e você se depara com um texto desse, você entende que o mundo requer de nós muito mais do que aquilo que nós temos feito. Aí você fala assim, minha vontade hoje é de fazer aquilo que você fez comigo, porque quando eu fiz, eu falei isso para você, eu precisei, e você agiu assim, agora é minha vez, você está precisando, agora eu vou fazer o mesmo com você. Não dá vontade de fazer, irmão? Aí o que a gente faz? Não dá vontade de tacar fogo numa pessoa dessa, pastor? Não é verdade? Então, irmãos, quando a gente tem o domínio próprio, embora ele não esteja aqui, ele é o principal, ele é o que engloba todos os outros. Então, porque Deus, ele é o único perfeito. Em nós, falta muita coisa. E então, eu trouxe uma tangerina aqui para... Amor, vem cá, por favor, para me ajudar. Sobe aqui. Esse é meu guarda-costa. Deixa assim. Eu comecei a descascar ela em casa, irmãos, mas eu decidi não terminar de descascar ela.
Para que vocês possam entender. Essa parte amarela da casca somos nós, por fora. Descasca, por favor, e vai jogando para mim as cascas aqui. Então, essa sou eu, vou dar um exemplo. Essa sou eu por fora, o que vocês estão vendo. Obrigada, amor. E esse aqui é o fruto do Espírito. Isso aqui é o que eu tenho por dentro. Isso é um fruto, não é os frutos. Nós precisamos lembrar disso. E, curiosamente, eu conversando com o Ricardo um dia, a gente estava falando sobre a tangerina. E, se você quiser sentar, pode sentar, amor. Obrigada. E eu fui pesquisar na internet aqui, e eu descobri que a tangerina, irmãos, ela tem de 9 a 13 gomos. Curiosamente, são 9 o fruto do Espírito. O fruto do Espírito possui 9 gomos. Muito interessante. Foi a única fruta que eu encontrei que eu pudesse trazer para a gente fixar e aprender um pouco sobre isso. Isso aqui somos nós. Digamos que eu tirei aqui 3 gomos. Digamos que eu tirei aqui a paciência, a bondade e a benignidade. Tirei. O resto eu tenho. Só tenho esse aqui, mas me faltam 3. Deus é o único perfeito que possui todas as virtudes. Nós não temos todas. Mas eu vou pedir o irmão Christopher que coloque ali para mim o texto de João 15 e vamos ler o versículo 4 e 5. João 15, 4 e 5. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como nós vimos ali, irmãos, se nós estivermos em Deus, nós poderemos dar muito fruto. Mas, se nós não estivermos em Deus, vai caindo um gomo, outro e outro. E de todos esses gomos que saíram, digamos que só sobrou esses. O que vocês acham que vai acontecer com o fruto que está fora, assim, desarraigando da origem dele, que é Deus? Porque Deus é a videira, conforme nós vimos ali. Se nós nos deixarmos perder os itens do fruto do Espírito, logo nós ficaremos tão murchos que ficaremos extintos. E tem muita gente, irmãos, uma nuvem muito grande de testemunhas. Tem outro texto que fala isso, que tem os que falam assim, quer ver só? Eu vou tirar essa pessoa da graça num minuto, você vai ver. Faz na intenção de ver como você reage nas adversidades. E é para isso que serve o fruto do Espírito em nós. Eu não deixei de ter o fruto do Espírito se me faltar somente 3. Mas, à medida que eu me desconecto da videira, eu vou ficando extinta. E quando eu fico extinto, quem permanece é aquele texto que a gente começou lendo, as atitudes da carne. E quando a gente vê, a gente está fora da videira, já virou extinção. Eu sempre tenho muitas experiências espirituais no meu trabalho, por isso que às vezes eu trago para vocês algumas experiências. Quando eu saí de um CTI para o outro, me mandaram para lá de repente. Quando eu cheguei lá, a enfermeira pegou a caneta e falou assim, ficou assim para mim, ó. Fiquei sabendo que você é crente. Desse jeito. Eu falei assim, sou crente sim. Sabe aquele monstro que dá vontade de você meter o pé e voltar para onde você estava? Aí ela falou assim, você é crente mesmo? Ou simplesmente você vai na igreja? Eu falei, não, eu sou cristã. Eu tenho compromisso com Deus. Aquela mulher me perseguiu até a última gota. Ao ponto de eu ter que tomar antidepressivo. E um dia eu passei muito mal lá dentro, porque foi o início do Covid e ela estava jogando todas as responsabilidades nas minhas costas, eu já não aguentava mais, eu já estava com problemas pessoais e ela jogava mais e mais e mais.
E eu engolia, implodia e eu passava mal. E aí eu tive que tomar esses remédios. Até que um dia eu falei assim, eu não vou mais tomar esses remédios. E aí ela falou para mim assim, você já comprou o seu remédio? Eu falei, não, não comprei. Aí ela disse assim, por que você não comprou? Eu falei assim, porque eu não vou mais tomar esse remédio. Mas por que você não vai tomar? Ela queria que eu tomasse antidepressivo. Eu falei, eu não vou porque eu não quero ficar dependente disso. Mas ela não sabia porque que eu estava dependente disso. E era por conta dela. Porque eu estava implodindo e guardando tudo aquilo para mim. Aí um dia eu falei, Deus, se eu estou aqui com uma missão, me ajuda a terminar logo essa missão, mas me leva embora desse lugar, porque eu não aguento mais. E aí, irmãos, foi aí que aconteceu, antes de eu ser demitida, houve uma reunião com a chefe, junto com ela e com os demais técnicos, e ela falou algumas coisas ali, e ali ela ficou sabendo que eu estava tomando antidepressivo por causa dela. E eu falei para ela, olha, você sabe por que eu não vou tomar mais antidepressivo? E você falou para eu comprar o remédio? Eu estava tomando por causa de você. Ela ficou assim, me olhando espantada, e ela me pediu desculpa na frente das pessoas, e eu falei para ela, e eu não quero ficar dependente disso por causa de pessoas. Irmãos, eu engoli tanto sapo, e o Ricardo estava comigo no princípio do namoro, e a gente conversava muito, e ele falou assim, fala para ela que você não concorda, que isso. Eu falei assim, amor, a gente tem que engolir sapo, porque, irmãos, se nós que conhecermos a palavra, nós que conhecemos a palavra, nós não engolirmos os sapos, tivermos essa disposição para fazermos tudo isso que está aqui, ó, todos esses gomos, o mundo não vai fazer. Se nós não fizermos, nós não vamos ganhar almas para Deus. E o mundo espera que nós façamos isso. É para a gente que eles olham quando está entrando. Depois que eles entram, eles não têm que olhar mais para a gente, eles têm que olhar para Jesus, porque foi Jesus quem morreu por eles. Porque o ser humano tem falhas, o ser humano erra todos os dias. O ser humano muitas vezes joga pessoas para fora da igreja, empurra pessoas para o inferno. Mas nós temos que ser diferentes. Então, eu confessei para ela e ela falou, tá bom, então me desculpa. E eu parei de tomar aqueles remédios e um dia, quando Deus permitiu que eu fosse demitida, eu senti que a minha missão já tinha terminado. Porque eu tinha dito para Deus, Senhor, se eu estou aqui com uma missão, me ajuda a terminar logo, me leva embora daqui. Quando eu fui demitida, eu cheguei para ela e eu falei, olha, Deus me trouxe para cá por causa de você. Sabe o que ela falou para mim? Eu sei. Irmãos, quando eu fui... Aí depois eu saí, fui demitida, fiquei em casa, fiquei uns meses em casa. E ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha ido na igreja, que ela foi convidada por uma pessoa e ela tinha aceitado Jesus naquele dia, que ela foi lá na frente. Eu chorei tanto. Ela falou, não chora não, para de chorar. Irmãos, aquilo para mim foi muito gratificante, porque eu tive que sofrer muito para ela chegar onde ela chegou. Por isso, irmãos, que é muito importante nós termos o fruto do Espírito. Eu nem vou falar muito, porque eu acho que tudo isso já é autoexplicativo, mas nós, para que a gente possa manter os nossos gomos completos, irmãos, nós precisamos nos alimentar mais, porque quanto mais a gente se alimenta, mais a gente tem para alimentar os outros. E nós não somos perfeitos. Eu sei que se você só tiver a metade, ainda assim você é fruto do Espírito, mas você tem que trabalhar para você cada dia ter os seus gomos mais completos. Porque não dá para você ter uma coisa e não ter a outra. Apesar de nós não sermos perfeitos e não sermos completos, nós temos que nos esforçar. E o que eu sou aqui, eu tenho que ser em casa, eu tenho que ser na faculdade, eu tenho que ser na escola, eu tenho que ser na rua, eu tenho que ser no ambiente de trabalho. Não dá para ter duas caras. E nós não adianta então a gente levar, irmãos, uma vida de qualquer jeito, porque assim, quanto menos nós esperamos, nós murchamos aos poucos, cairemos da árvore e assim nós teremos o nosso fruto extinto. E eu vou concluir essa mensagem deixando para vocês 3 perguntas, mas não é para vocês responderem para mim, é para vocês responderem para vocês mesmos.
Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida aqui na Terra? Porque eu já perguntei muito isso para Deus. E eu já descobri qual é. Esse período que nós estamos fazendo jejum, irmãos, não é para a gente conseguir coisas conforme muitas vezes a gente pensa. Jejuar é para que a gente possa se conectar mais com Deus. É para que a gente possa estar tão conectado para que Ele possa se revelar a nós e mostrar qual é a vontade dEle na nossa vida aqui na Terra. Não é para a gente conseguir as coisas, é para que a gente tenha a graça dEle para passar por os momentos difíceis, pelas adversidades que nos cercam, que são muitas. E todo dia o pecado vem, todo dia alguém nos provoca, um dia alguém vai provocar tanto o pastor Gilson que ele vai ficar assim, sabe, com aquela vontade de fazer uma atitude errada. Aí ele tem que lembrar, não, o fruto do Espírito, não, a mansidão, não, a temperança, não, a palavra branda. É por isso que a gente tem que se alimentar, porque quando vier essas coisas, a gente vai saber como lidar. Deus vai fazer a gente lembrar disso aqui, para que a gente possa usar. Talvez depois a gente não vai nem saber onde é que se encontra esse texto, mas a gente vai lembrar 2 mandamentos. E Jesus disse que aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que ama Jesus. Segunda pergunta é: como que vocês levam as suas vidas cristãs aqui na Terra? Vocês levam de qualquer maneira? Estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos com a vida de cristãos que vocês levam? Jesus está voltando, irmãos. A gente tem que sair da mesmice. E é como eu estava falando, o que a gente faz aqui, a gente tem que ter o mesmo estilo de vida. Nós somos pessoas comuns, nós trabalhamos, casamos, temos a nossa vida com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nós vamos ao mercado, nós temos necessidades, sonhos, somos pessoas comuns, mas são essas as pessoas que Deus chamou. Ele sabe que nós somos comuns, nós somos falhos, mas Ele sabe também, conforme nós lemos aqui, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Tudo é Ele. Tudo é sobre Ele. Até se você estuda pra caramba para você conseguir passar em alguma coisa que você não conseguiu, eu já estou fazendo assim. Poxa, eu fui mandada embora, vou falar com fulano, por que você me mandou embora se eu faço tudo direitinho, eu não falto, eu sou o melhor funcionário, os pacientes falam bem de mim? Eu não falo mais não, gente. Sabe o que eu faço? Eu falo direto com Deus. Poxa, Deus. Relacionamento, porque tudo é Ele. Não foi aquele chefe, não, irmãos. Tem tanta gente que estuda pra caramba para conseguir alguma coisa e não consegue. E tem outros que simplesmente, poxa, Senhor, eu não tive tempo de estudar, o Senhor sabe que eu estou numa luta danada, mas Tu sabes que eu preciso, mas Deus vai lá e dá. Tem gente que tem 2, 3 empregos, tem gente com uma penúria para conseguir um. Não é verdade? Então, irmãos, é tudo sobre Ele. Então, a gente tem que lembrar de que aqui na Terra, nós não podemos levar uma vida de cristão assim de qualquer maneira. A gente tem que ter um relacionamento com Ele, estar cada vez mais conectados com Ele. E a terceira pergunta é: você se preocupa em saber se Deus está satisfeito com você? Com a vida que você leva? De vez em quando eu faço essa pergunta para Deus: Senhor, você não está satisfeito comigo? Estou fazendo alguma coisa de errado? Senhor, se revela a mim, fala comigo. Ou tudo está bem? O Senhor está satisfeito com as minhas atitudes, com as minhas ações? Um dia eu aprendi, que uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa: como que a gente sabe que a gente ama a Deus? Pergunta infantil, né? A gente sabe que a gente ama a Deus quando a gente ama o nosso próximo. E a gente sabe que Deus está satisfeito com a gente quando as pessoas veem Ele em nós. Aí Deus está satisfeito. Quando eu faço essa pergunta para Deus, eu recebo respostas das pessoas. Das pessoas. Porque, irmãos, o nosso ID é para as pessoas. O nosso fruto é para as pessoas. O nosso fruto não é para a gente comer. Deus nos levantou não para a gente mesmo, Deus nos levantou para os outros. Apesar de que,
Quando nós somos usados, é para os outros. Quando nós somos aprovados, é para Deus. Às vezes é melhor você ser aprovado do que ser usado. Mas tem gente querendo só ser usado, mas não é aprovado. E isso é importante a gente saber também. Então, irmãos, eu antes dessa mensagem eu trazer para vocês, eu vou ser sincera com vocês, eu tenho estado numa crise muito grande. E eu falei, Deus, eu estou assim, vendo umas coisas. Quando a gente cisma de falar sobre Bíblia em casa, é tanta coisa que a gente fala, mas e por que isso? Mas e por que aquilo? Mas esse texto fala isso e o outro fala aquilo. E a gente fica nesse debate em casa. Falei, Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou falar para o pastor que eu não vou pregar mais. Porque é muito difícil você ter que explanar uma coisa que você mesma não entendeu. E eu fico, mas se alguém me perguntar isso, eu não entendo nem para mim, o que eu vou responder para ele se ele me fizer justamente essa pergunta? O que eu vou responder? Não sei. Então, Senhor, precisa falar comigo, senão eu não vou mais pregar. Irmãos, é muito difícil, mas nós precisamos estar sempre conectados com Deus e pedir que Deus sempre se revele a nós, porque realmente é complicado, porque nós lemos muitas coisas na Bíblia que aqui nós lemos uma coisa e lá na frente você lê uma outra que parece que contradiz essa, e aí você começa a ficar em crise. Mas é muito importante, irmãos, e essa palavra, Deus falou comigo primeiro. E eu não gosto de, assim como as músicas que eu canto, eu não gosto de trazer uma mensagem que eu não vou ver movimento nenhum, mudança nenhuma nas nossas vidas. E isso teve um mexer em mim primeiro, para depois que eu pudesse falar isso com os irmãos também. Porque na nossa vida a gente precisa cultivar, irmãos. Cultivem o fruto do Espírito para que você possa cada vez mais ter o seu gomo, o seu fruto, né? Porque o gomo é simplesmente um item. Eu continuo sendo Joelma Franklin Moraes, mesmo quando eu sou chamada de Joelma. Ou seja, eu continuo tendo o fruto do Espírito, mesmo quando eu não consigo ter 2 ou 3. Mas todos os dias a gente tem que estar trabalhando para que a gente seja cada vez mais cheios, cada vez mais completos em Deus, e para que a gente possa cada vez mais alimentar não só a gente, mas alimentar os outros também, porque esse é o nosso ID, essa é a nossa tarefa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. A pastora está com a palavra.